Bom dia! Tudo bom? Vamos começar? Bom, primeiramente quero começar agradecendo a presença de todo mundo. E o Dalton pediu para eu falar que é muito importante a gente ressaltar que estamos dentro de um dos grandes players, de um dos grandes mercados pet, e que ele abriu espaço para a gente. Então, agradecer imensamente a Pet Love, que cedeu esse espaço para a gente que pudesse fazer esse evento, um evento vinculado à veterinária, mas também ao comportamento. Isso mostra o comprometimento da empresa, tanto da Pet Love quanto da VetSmart, para trazer conhecimento de qualidade, conhecimento com embasamento científico. Eu vou falar sobre a dor sendo uma das causas da ansiedade por separação. Será que é? Será que não é? Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Luísa Cervenka, eu sou bióloga, eu fiz meu mestrado em psicobiologia, que é a parte de comportamento animal, eu fiz pós-graduação em jornalismo, eu assino o blog Comportamento Animal do Estadão, eu sou professora do curso de pós-graduação em comportamento animal do INSPA. O meu doutorado foi pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP com ansiedade por separação, por isso que é um tema que vocês vão me ouvir falando em vários locais, porque o meu doutorado foi com isso. E eu tenho também uma mentoria sobre ansiedade por separação, que a gente vai conversar, porque eu vou trazer dados, vou trazer números sobre o que está acontecendo dentro da minha vivência. Então, uma das coisas que muita gente fala, Luísa, ansiedade por separação é o nome certo? Não, não é, mas é o nome mais utilizado e eu continuo utilizando esse nome. Por que não é certo? Porque não necessariamente o cachorro tem uma crise de ansiedade. Não necessariamente os sintomas ou os sinais que o cachorro vai apresentar são condizentes com os sinais de ansiedade. Então, o certo seria de estresse por separação, porque há uma alteração fisiológica, há uma alteração ali de cortisol, de catecolaminas, que vão fazer com que esse cachorro tenha alterações de comportamento ou mudanças de comportamento, mas não necessariamente é uma ansiedade por separação. Mas muita gente ainda fala sobre síndrome de ansiedade por separação, e vocês vão ver que quando eu for abreviar ansiedade por separação, eu sempre uso SAS, síndrome de ansiedade por separação, porque se eu escrever AS, vocês vão falar, você escreveu errado. Então, eu ponho sempre SAS quando eu abrevio, tá? Então, tem gente que fala sobre angústia por separação, que realmente é uma situação que o cachorro apresenta angústia. Tem gente que fala sobre transtorno relacionado à separação, sofrimento relacionado à separação, e muitos artigos científicos já estão colocando sobre problemas relacionados à separação. Também é uma outra forma da gente encontrar nos artigos científicos. Por que eu trouxe tudo isso? Exatamente porque, se vocês quiserem pesquisar, principalmente em artigos científicos, vocês vão encontrar todas essas nomenclaturas, bem fácil de pesquisar e fazer uma revisão de literatura. Bom, a gente tem na literatura basicamente 5 classes de sinais. A primeira classe é de vocalização, então são cães que eles vão uivar, que eles vão latir, que eles vão chorar, que eles vão choramingar somente quando sozinhos. Ah, mas meu cachorro late para o corredor quando passa alguém e ele também late quando sozinho. Isso não necessariamente é um sinal de ansiedade por separação, porque talvez a forma do cachorro se comunicar seja através do latido e talvez ele lata exatamente porque está acontecendo alguma coisa e ele está sendo responsivo a esse algo que possa estar acontecendo. Então, são comportamentos executados somente quando o cachorro está sozinho ou quando ele está sem a figura de apego, sem a figura de segurança. Inclusive, eu não falei aqui, mas vocês viram que eu coloco sempre separação e nunca isolamento, porque a gente não fala sobre ansiedade de isolamento, porque muitas vezes o problema do cachorro não é ficar sozinho. Às vezes só o fato do tutor, aquela pessoa incrível, maravilhosa da vida dele, sair, já é suficiente para ele apresentar todos os comportamentos. Então, por isso a gente não fala em ansiedade por isolamento ou problemas de isolamento, a gente fala problemas de separação, tá? Destruição, pode ser a destruição de algo do tutor, então uma meia, um chinelo, um sapato, um controle remoto, sofá, a almofada, a cama, o travesseiro, tudo que tem cheiro do tutor, mas também pode ser algo que faz com que o cachorro não tenha acesso ao tutor. Então, o tutor saiu por aquela porta, então eu vou destruir aquela porta para ter acesso ao tutor. O tutor saiu pelo portão, então eu vou tentar fugir
daquilo para abrir aquele portão, fugir daquele portão para ter acesso ao tutor. Porque muitas vezes o cachorro ele entende que é isso que está afastando ele do tutor e por isso ele vai tentar resolver essa situação para acessar o tutor novamente. E muitas vezes, se ele destrói o portão, se ele consegue abrir o portão, ele fica igual aquele meme do John Travolta, tipo, cadê? Jurava que estava aqui? Então eu já peguei cachorro, tem um dos cachorros da mentoria, ele pula muro, né? Bem tranquilo. Super fácil. E daí ele pula o muro e daí ele fica do lado de fora, tipo, mas cadê? Saiu por aqui, gente, cadê? Hoje ele não pula mais, mas pulava antes. Então, a prostração é o mais complicado porque a gente não consegue, muitas vezes, fazer o tutor entender que a prostração é um dos sinais de ansiedade por separação. Então, um cachorro que não come, um cachorro que não bebe água, que não faz xixi, que não faz cocô. Não, mas ele fica deitadinho, tão bonzinho ali na porta me esperando. Mas o que mais que ele faz quando você está fora? Não é isso. Será que não é prostração? Será que não é um dos sinais de ansiedade por separação? Será que ele não está em sofrimento e ele precisa ser tratado da mesma forma como um cachorro que uiva? E não tem como a gente falar um cachorro que uiva sofre mais do que um cachorro que fica deitado na porta sem fazer nada. O cachorro não vai falar, não, realmente, eu estou sofrendo mais que você, né? Então, a gente não pode quantificar o sofrimento de um e de outro. Agora, aqui eu já vou dar um spoiler, que eu não vou falar sobre tratamento na palestra, mas eu já vou dar um spoiler. Na prostração, que muitas vezes as pessoas se perdem em tratar a ansiedade por separação. Por quê? Porque um cachorro que ele não come, que ele não interage, que ele fica prostrado quando sozinho, não adianta você deixar mordedor, brinquedo recheado, nada, porque o cachorro não vai pegar. E muito pior, ele pode associar esse brinquedo a saída do tutor e ele deixa de interagir com esse brinquedo. Então, é só assim, um gostinho de outras palestras que eu tenho por aí. Quarto sinal, eliminação em local inapropriado. Pode ser simplesmente que o cachorro está ali em prostração, ele está deitado, por exemplo, no sofá, olhando para a porta, e ele fala, não, já vai chegar, não, deixa, só mais um pouquinho, já vai chegar. E quando ele vê, ele acaba eliminando ali no sofá mesmo, ou ele está no local de segurança e ele começa a ficar muito, muito, muito angustiado e ele acaba eliminando, ou senão ele está indo para o local, ele fica ali deitado e não, já chega, ai meu Deus, eu preciso ir agora. Quando ele está indo para o local, ele não consegue chegar até esse local e acaba eliminando em local inapropriado. Então, é um dos sinais, que normalmente é o sinal que a gente vê junto com a destruição, que o tutor mais dá bronca, que o tutor mais entende como birra, que o tutor mais entende como, ele ficou chateado porque eu saí. Então, são coisas também para a gente educar esse tutor sobre o quão angustiado esse cachorro está de executar esse comportamento também. Automutilação. Automutilação não é só lambedura, a gente também tem roer as unhas, arrancar pelo, não só das patas dianteiras, mas também de flancos, de patas traseiras. A gente tem também salivação excessiva e até vômitos. E tanto a eliminação quanto os vômitos, né? Então a diarreia e os vômitos, eles podem acontecer até 48 horas depois do momento de estresse. Então o cachorro ficou sozinho por longas horas, 48 horas depois ele vai apresentar essa diarreia e esse vômito. Você vai falar, gente, mas o que ele comeu? Não, foi o estresse que ele passou de passar tanto tempo sozinho. Então a salivação também é algo que está vinculado com um sinal de ansiedade por separação e a gente também tem que levar isso em consideração. Mas o que acontece? No meu doutorado, eu percebi que a gente tem uma forma muito mais fácil, muito mais óbvia e muito mais tranquila de demonstrar para o tutor que o cachorro tem ansiedade por separação, que é a festa que o cachorro faz quando chega, que o tutor fala, ai, ele me ama, e eu falo, ai, ele está desesperado. Imagina a angústia desse cachorro de ter passado tanto tempo sozinho, em desespero, em angústia, e chega a salvação da vida dele. Ele vai ter um descontrole emocional muito grande. E esse descontrole denota essa angústia que ele passou durante o tempo que ele ficou sozinho ou que ele ficou sem aquela figura de segurança. Então, o que eu faço? Pede para o tutor deixar o celular filmando, vai deixar o lixo fora, vai passar 3 minutos fora e vai voltar e veja como o cachorro vai reagir. A depender disso, a gente pode diagnosticar ansiedade por separação. Então, isso ainda não está publicado, será publicado em breve, mas eu já estou dando aqui a forma como a gente consegue observar ansiedade por separação hoje, tá? Casos reais, eu trouxe algumas coisas, vamos ver se eu consigo.
Os dois casos são Tony, tá? Então veja que a tutora ela dá um petisco, né? Porque dar petisco resolve a ansiedade por separação. E esse latido é o Tony bom, porque esse buraco aqui foi o Tony que fez também. Eles só foram buscar uma pizza na portaria. E o Tony fez esse buraco. O Tony, a gente já vai falar sobre ele, porque sim, ele tem dor. Esse é o Luke. O Luke, os tutores prenderam na varanda, porque antes ele ficava na sala e ele construiu a porta. Não foi só como ele fez por aqui, ele realmente varou a porta. Construiu as duas folhas da porta, tirou batente, e daí os tutores falaram, vamos resolver, vamos deixar na varanda. Só que daí ele começou a raspar o vidro e ele começou a raspar o alumínio, e ele começou a tirar o alumínio. Esse daqui é um vídeo do meu doutorado, então por isso que tem duas câmeras, tá? Uma é da sala para a porta, a direita da porta para a sala. O Border Collie é o Guga, a Poodle preta é a Peach. E daí me disseram que era o Guga que tinha ansiedade por separação, e daí eu fiz... Não, mentira. Me disseram que era a Peach que tinha ansiedade por separação, e eu fiz a coleta com ela, e vocês vão ver quem começa o negócio. Como a Peach é que uiva, o uivo incomoda muito mais do que latido, porque latido, toda casa tem cachorro que late, acreditavam que era a Peach que tinha a ansiedade por separação pior, mas na verdade quem começa tudo é sempre o Guga. Vamos falar um pouquinho sobre causas. É claro que eu não venho aqui só falar sobre dor. A gente tem que falar um pouquinho sobre outras questões que levam à ansiedade por separação. A raça. Vou falar tudo os estudos, tá? Algumas coisas eu vou puxar do meu doutorado, mas estudos. Tem estudos que falam que SRD tem mais chance de desenvolver sinais de ansiedade por separação do que cães de raça. Mas a gente vai ver outras coisas que influenciam mais do que efetivamente a raça. Alguns estudos apontam, tem mais Welsh Corgi na Inglaterra com ansiedade por separação. Porque lá tem um monte de Welsh Corgi. Será que não é a disponibilidade da raça no país? Será que aqui, quando eu pesquisar, não vai ter mais Shih Tzu e Yorkshire e Cheetos e qualquer coisa do gênero, né? Adoro Cheetos, é maravilhoso. Então, será que não é a quantidade de cães daquela raça, a incidência de cães daquela raça naquele país? Então, será que nos Estados Unidos eu não vou ter mais os doodles da vida, os labradoodles, poodles, doodles, qualquer coisa, os doodles, do que aqui no Brasil, que não tem quase essa raça? Então, eu acho muito delicado a gente falar que a raça é uma das causas de ansiedade por separação. Porém, tem dois estudos, um falando sobre genética de Golden, que mostra que existe um alelo que, na presença desse alelo, o cachorro Golden, ele cria um hipervínculo com o seu tutor e isso pode facilitar sinais de ansiedade por separação. Mas é um estudo com, sei lá, 15 Goldens e a gente não pode dizer que, nossa, realmente é esse alelo causador de ansiedade por separação. Mas a gente não pode esquecer que tem isso. E também tem um outro estudo que fala que cães de trabalho, então border collies, pastores, cães de pastoreio, de cães boiadeiros, eles têm uma relação mais próxima do ser humano e, por isso, eles podem desenvolver mais sinais de ansiedade por separação. Mas na casuística que a gente pega na rotina, dificilmente a gente vai encontrar isso, principalmente porque, muitas vezes, quem tem esses cães ficam muito no quintal. Então, é difícil a gente ver sinais de ansiedade por separação. Então, a genética, como eu falei, o Golden acaba sendo também, os pastores alemães acabam sendo
bons preditores genéticos para a gente conseguir trabalhar, não só porque eles são grandes, é fácil tirar sangue, mas também porque eles têm um desenvolvimento muito bem estabelecido da genética. Então é muito fácil da gente entender. Mas, mais uma vez, eu não posso colocar na genética a responsabilidade, mas eu também não posso eximir. Agora, será que não começa desde um ambiente intrauterino? Então, será que a qualidade de vida dessa fêmea prenha já não vai passar informações para esse filhote? E sim, cadelas prenhas que têm maior concentração de cortisol vão sensibilizar o hipotálamo dos cães filhotes, fazendo com que baixos níveis de cortisol já acionem intensamente esse hipotálamo para a produção de mais cortisol. Então, um pequeno estresse já vai... É como se esse filhote fosse mais sensível às situações de estresse. Então, é um filhote que muitas vezes ele vai nascer mais medroso, mais ressabiado. Então, isso já no ambiente intrauterino não aconteceu nada. O filhote nem pôs a cabecinha para fora ainda. Já está sofrendo tudo que essa mãe está passando. E não é só o ambiente estressante que a fêmea vive, mas também o estresse nutricional. Essa fêmea não estando bem nutrida, isso também é um estresse que vai gerar para esse filhote. Agora, esse daqui é um útero de cachorrinhos, tá? De fêmeas, na verdade, porque cachorrinho macho não tem útero, né? Então, para quem não sabe, isso aponta? Aponta. Então, aqui, cada um desse é um filhotinho. E os filhotinhos, eles conseguem andar ali dentro do útero dessa cachorrinha. E alguns estudos apontam que os filhotes que estão nessa região, eles acabam recebendo maior nutrição, eles acabam nascendo primeiro e com isso eles acabam tendo menos problemas. Os cachorros que ficam mais aqui nas pontas, eles acabam nascendo depois, eles têm menor nutrição, eles nascem menores e muitas vezes mais medrosos. Então a localização que esse filhote estará no útero também pode predizer o comportamento que esse cachorro vai ter ao nascimento. Mais uma vez, ele nem colocou a cabecinha para fora, ele está ali dentro ainda. E ele já está sendo completamente bombardeado de todos esses hormônios que a mãe está passando. Quando a gente fala em cuidado parental, a gente atende muito cachorro que veio antes de 60 dias para a casa dos tutores. Isso deixa a gente de cabelo em pé. E cada vez mais a gente entende a necessidade desse filhote ficar com a mãe. Então, em camundongos, isso é muito bem estabelecido, da importância desse cuidado parental, das lambidas na região urogenital desse filhote, para que isso vai facilitar, inclusive, soluções de problemas desse filhote na vida adulta. Então, quanto mais esse filhote ele é lambido, ele é cuidado por essa mãe, melhor vai ser o desenvolvimento cognitivo. E não só isso, mas também da maternagem quando ele for ter os seus filhotes. Né, quando a fêmea for ter os seus filhotes. Então, imagina que esse cuidado parental, estamos falando de camundongo, mas estamos falando de mamífero. Então, a gente pode sim extrapolar isso para cachorro, a importância desse cuidado parental da fêmea. Inclusive, empiricamente, né, eu estava conversando com uma criadora, ela falou, mesmo os filhotes mais medrosos, a mãe, que nasceram por último, os menorzinhos, a mãe começa a tomar mais cuidado e estimular mais esses filhotes, mas ela precisa estar sempre junto, não é só amamentar e tirar essa mãe, ela precisa estar o tempo inteiro, 60 dias, beleza, mas é 60 dias com a mãe, não é 60 dias no canil, é bem diferente uma coisa da outra. E o tempo com a ninhada também é muito importante, não só com a mãe, mas com os filhotes. Por quê? Porque esse filhote, eles andam em bando, né? Aí vão um bando, aí um fica ali. E ele começa a falar, não, tudo bem, o bando vai e o bando volta, eu consigo ficar aqui sozinho. Ou o contrário, eu vou explorar aqui sozinho, deixa todos os filhotes lá, eu vou ter a audácia de sair e procurar as coisas e fazer, e procurar caca, né? Porque filhote só procura caca para fazer. E procurar outras coisas para fazer. Então, é muito importante participar desse momento coletivo, esse primeiro momento de socialização com a ninhada. Então, tudo isso pode ser uma causa a não estar com a mãe, não estar com os filhotes, não ter uma boa socialização,
tudo isso influencia no desenvolvimento desse filhote e pode influenciar na ansiedade por separação. E o que muita gente acha que é socialização? É encontrar amigos, é andar de carro, é ir no veterinário, é encontrar outros cachorros e outros filhotes. O que é, de fato, a socialização? É muito mais do que isso, é estar relaxado com o cachorro, é estar relaxado e focado com pessoas, é ter sons diferentes, é encontrar cachorros, encontrar humanos, novas experiências, texturas e pisos, ter a manipulação de orelha, de pelo, de boca, de tudo isso. Então, a gente precisa focar muito nesse período de socialização. Eu sei que muitas vezes, quando a gente chega na casa do tutor, o cachorro já passou dessa fase, mas entender o que aconteceu nessa fase é hiper importante para a gente conseguir fazer esse tratamento. Porque o que eu vejo, por exemplo, no meu doutorado, eu não consegui ver essa questão da socialização. Eu acho que uma das grandes coisas que vão influenciar no aparecimento ou não de sinais de ansiedade por separação é até esse momento, até os 4 meses. Então, o que esse filhote viveu desde o período que estava dentro da barriga da mãe até os 4 meses. É o que vai muito influenciar a partir disso para o cachorro ter ou não sinais de ansiedade por separação. Porque tem filhotes com 4, 5, 6 meses que já apresentam sinais de ansiedade por separação. A forma de aquisição. Então, Luísa, você falou que não está relacionado com a raça, mas tem estudos que mostram que SRD tem mais chance. Sim, mas será que não é por tudo isso que a gente falou até aqui? Será que não é por um ambiente intrauterino, por uma falta de socialização, por não estar com a mãe, por não estar com os filhotes e por aí vai? Será que a forma de aquisição não demonstra tudo isso que está acontecendo? Então, os estudos apontam que cachorros comprados em pet shop e pela internet têm mais chances de ansiedade por separação, porque é óbvio, quem vende em pet shop pela internet não está preocupado com tudo isso que a gente falou até agora. Quem vai estar mais preocupado? Os criadores que recebem os tutores, recebem os compradores no seu espaço e que realmente vão levar tudo isso em consideração. Tipo de apego. Um tema super contraditório que eu poderia ficar 4 horas falando, mas os estudos apontam que o problema não é o apego do cachorro com o tutor. Se o cachorro ele é extremamente dependente do tutor ou não, mas sim a forma como o tutor lida, o apego dele com a vida e, consequentemente, com o cachorro. Então, aqueles tutores com um apego ansioso, que é um dia eu amo você, um dia eu não quero olhar para sua cara, é o que mais facilita a ansiedade por separação. Inconstância da rotina. Então, um dia eu passeio 2 horas, no dia seguinte eu não passeio nada. No outro dia eu faço uma trilha de 8 horas, aí eu passo 3 dias sem passear. Ou um dia eu faço um baita enriquecimento ambiental, aí eu fico 4 dias sem fazer enriquecimento ambiental. Então, tudo isso vai interferir porque o cachorro não tem previsibilidade. E a ansiedade nada mais é do que a falta de previsibilidade. Não saber o que vai acontecer. Então, meu tutor chega em casa, eu não sei se ele vai fazer festinha para mim ou se ele vai falar, sai cachorro que eu tô bravo, fui demitido. Então, essa inconstância é que vai gerar essa imprevisibilidade e essa ansiedade no cachorro. Castração. Também outra polêmica, mas, uma boa polêmica. Mas, isso eu vi também no meu doutorado, e os dados mostraram que a castração e a idade da castração são grandes preditores para a ansiedade por separação. Luísa, quer dizer, então, que castrou o cachorro, ele já vai ter ansiedade por separação? Não, mas o ideal é que o cachorro tenha mais tempo de banho hormonal no seu sistema. O que isso quer dizer? Que a castração, preferencialmente, deve ser feita após os 2 anos. Aí quem é de ONG aqui deve estar querendo me socar. Mas a gente precisa entender caso a caso. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo aqui é que a gente tenha um controle populacional que não saiam reproduzindo cachorro por aí. Então, vamos castrar. Agora, se eu estou preocupada com o bem-estar do meu cachorro, se eu estou preocupada com o desenvolvimento cognitivo e emocional desse cachorro, eu vou tentar castrá-lo o mais tardio possível. Então, o ideal é que a gente castre minimamente após 1 ano. Se conseguir, após os 2 anos. Antes dos 6 meses, jamais. O índice de cães com ansiedade por separação castrados antes dos 6 meses é infinitamente maior.
Ambiente pobre e tédio. Luísa, mas como você sabe se é ansiedade por separação ou só tédio? O cachorro não tem o que fazer, daí ele destrói as coisas. Se eu ficar perdendo meu tempo tentando diagnosticar o que é o quê, eu perco tempo de tratamento. Então, eu gosto de começar tudo de uma vez só. De qualquer forma, para ansiedade por separação e para tédio, eu preciso entrar com enriquecimento ambiental. Já entra de uma vez só. E daí, se o problema for ambiente pobre ou o tédio do cachorro, vai tudo. O bom é que a resposta vai ser mais rápida. E daí a gente já trabalha isso logo. Mas pode sim ser uma das causas. Claro que não é só isso, mas pode sim ser uma das causas. Dificuldade de lidar com frustração. Muita gente fala, Luiz, o problema do cachorro não é ansiedade por separação. É porque ele frustra de ter uma porta fechada na frente dele e ele não ter acesso ao tutor. Pode ser isso sim, mas mais uma vez, eu não vou ficar perdendo meu tempo descobrindo se é frustração ou não. Eu já vou sair trabalhando. Mas existem sim treinos que eu posso fazer específicos para o cachorro começar a lidar com frustração. Dependência de outro indivíduo como figura de segurança. Então é um cachorro que ele não vai ter autonomia, ele não vai ter autoconfiança. Ele vai entender que a outra pessoa é que consegue ler o ambiente e passar o que esse ambiente está mostrando para o cachorro. E daí, na ausência dessa pessoa, ou minimamente quando essa pessoa está falando com outra pessoa, com outro cachorro, sem olhar para aquele cachorro, ele vai ficar desesperado. E ele vai falar, gente, não, olha para mim, porque se você não me mostra o que está acontecendo aqui, eu vou achar que o mundo acabou. Então, muitas vezes são cachorros mais medrosos, são cachorros dependentes, são cachorros sem autonomia, são cachorros mais tímidos, são cachorros que você chega na consulta, você abre a mala, ele olha para o tutor como se estivesse pedindo autorização, ele olha para o tutor, tipo, pega para mim o que não morre, porque esse cachorro ele é pessimista, tudo para ele é certeza que mata, certeza que mata. Então, ele depende do tutor para o tutor falar, não mata não, querido, pode ir lá. Então, ele depende extremamente desse tutor. Normalmente, os cachorros com ansiedade por separação são cachorros medrosos e inseguros. A maioria. Agora, será que isso não tem a ver com dor? A gente tem vários estudos que eu vou mostrar para vocês, vou trazer vários artigos aqui, mas a gente tem vários estudos mostrando a relação de ansiedade por separação com medo de barulho. E por N motivos. O cachorro ele já tinha medo de barulho e daí ele ficou sozinho. E daí ele associou que existe a possibilidade de, ao estar sozinho, ter aquele barulho horroroso. E daí, então, ele passa a ter medo de ficar sozinho por conta dessa imprevisibilidade desse barulho. Pode ser uma das razões. Agora, a gente não pode esquecer que um cachorro que tem fobia de barulho, que tem medo de barulho, ele não vai ter só dos grandes barulhos, tipo trovão e fogos. Esse cachorro, ele começa a ter medo de barulhos normais da casa. O bip, o negócio da air fryer, o aspirador, o secador, tudo isso para ele pode gerar gatilhos e ter medo. Mas a gente também não pode esquecer o quanto cães com fobia e medos de barulho podem ter dor. Podem ter dor associada, e a gente sabe que 70% a 80% dos cães com ansiedade por separação têm medo e fobia de barulho. Os estudos mostram isso. Na minha casuística, eu não vejo esse número, mas os estudos mostram isso. Então, mas o contrário não é verdade. Não são todos os cães com medo de barulho que vão desenvolver ansiedade por separação. Mas barulho e ansiedade por separação estão muito relacionados. Mesmo assim, eu vou mostrar os percentuais para vocês, vocês vão ver que é bem alto. Quando a gente fala de dor, aqui abre um leque absurdo que quando eu quis fazer esse simpósio, uma das coisas que me levou a querer fazer foi exatamente ficar abismada com o que eu estou encontrando na mentoria. Falei, gente, não é possível. Eu estudei isso no doutorado, que a dor influencia muito, mas eu não imaginei que fosse tanto. E eu estou falando de ansiedade por separação, e vocês vão ver, eu faço uma triagem para participar da mentoria. Quem está com dor não participa. E mesmo assim, a quantidade de cães com dor é um absurdo. E isso já está estabelecido na literatura. Então, vamos trazer aqui alguns dados. Então, esse artigo, e a gente está falando de um artigo de 2001. Então, a gente está trazendo para o Brasil a dor, tem alguns anos. Quando você começou a falar de dor no Brasil? Uns 4 anos. 2018. A gente já vai falar da musa do simpósio, tá? Em 2018 que a gente começou a falar de dor basicamente no Brasil.
que veio principalmente para quem não é veterinário, que começou a vir tem uns 2, 3 anos. Mas aqui em 2001 a gente já tem artigo falando sobre sinais não específicos de ansiedade por separação com fobia de barulho e outras comorbidades. Então aqui ele fala que a chance de um cão com medo de barulho desenvolver ansiedade por separação é 88%. É muito alto. Então, se eu pego um cachorro com medo, fobia de barulho, a chance desse cachorro ter ansiedade por separação é muito grande. Eu já tenho, mesmo que o tutor não verifique isso, é algo que eu tenho que sim levar em consideração. E a chance de um cão com fobia de trovão em barulho desenvolver ansiedade por separação é 86%. Mas a probabilidade de um cão com ansiedade por separação desenvolver medo de barulho é menor, mas mesmo assim é alta, 63%. Então, o cachorro que com 5, 6, 7 meses já está apresentando sinal de ansiedade por separação, mas ele está tranquilo com barulho. A chance dele desenvolver medo de barulho ao longo da vida é muito grande. Então, isso é menor se for fobia de trovão ou tempestade. E daí a gente vem aqui para 2008. A gente já está falando aqui do pessoal do Daniel Mills. Então, a gente já vai falar bastante dele aqui. Então, aqui ele fala sobre ansiedade canina e fobia, falando sobre ansiedade por separação e aversão de barulho. Aqui ele já fala que, mais uma vez, há uma relação muito próxima entre os dois assuntos e que isso deve ser levado em consideração. E a gente está falando isso mais uma vez, 2008. Olha quanto tempo isso é falado na literatura e muitas vezes a gente não era impactado disso aqui no Brasil. Aqui já de 2013, a gente tem esse estudo muito incrível que fala sobre respostas de medo a barulhos e falando sobre prevalências, fatores de risco e com outros tipos de medo. E daí aqui fala que os tutores não sabem avaliar medo. Aqui eles deram um questionário para o tutor falar: o seu cachorro tem medo? E daí o tutor fala: tem. Aí ele fala: então tá bom, então filma para mim o seu cachorro no dia a dia. E daí aí pergunta: nesse momento o seu cachorro tá com medo? Não. E o cachorro estava arfando, o cachorro estava indo para debaixo de um sofá, para debaixo de uma cadeira. Então, o tutor, ele entende que o cachorro tem medo, mas ele não sabe identificar quais os momentos que o cachorro está com medo. Então, em cada uma das situações, ele acha que se o cachorro não teve uma reação exacerbada, ele não acha que é medo. Então, por exemplo, deu o bip da air fryer, o cachorro já colocou o rabo entre as patas, fez um licking. O tutor não vai perceber que isso é medo. Então, são vários os momentos que esse cachorro vai ter medo e que o tutor não vai perceber. Esse daqui já de 2014 aqui, e ele fala sobre sinais de dor e alguns problemas veterinários. E ele fala sobre ansiedade por separação também. Porque a ansiedade por separação, muitas vezes, ela vem para a clínica veterinária porque enche muito a paciência do tutor. A ansiedade por separação tem uma casuística de abandono absurda, de doação absurda. Por isso que muitas vezes a gente fala que os vira-latas têm mais ansiedade por separação porque passou por traumas. É porque muitas vezes ele foi abandonado. E se ele não for tratado, ele vai ser abandonado de novo. Porque o tutor muitas vezes prefere abrir mão desse cachorro do que pagar 3, 4, 5 multas. Tem tutor que já está para ser despejado. Aqui a gente já fala em 2016, a gente fala sobre a prevalência e comorbidade de ansiedade, de comportamentos ansiosos em cães. E daí aqui ele aponta esse dado, cadê? 58,8% dos cães com ansiedade por separação apresentam algum tipo de medo. A gente não está falando só medo de barulho, aqui a gente está falando medo geral, a gente está falando sobre cães reativos no passeio, a gente está falando sobre cães que não gostam de receber visita, cães que latem para um monte de coisa, cães reativos por medo. E daí, aqui em 2018, a gente tem certas pessoas que escreveram sobre sensibilidade a barulhos em cães, uma exploração de sinais com dor músculo-esquelética. Então, quer dizer que quando esse cachorro tem medo, ele se assusta com o trovão, ele se contrai. Quando ele se contrai, dói exatamente naquele local que ele já tem dor crônica e que muitas vezes isso não é observado pelo tutor. Então, na verdade, não é que ele tem medo e pânico do barulho, é porque o barulho assusta ele, muitas vezes barulhos mais fracos já denotam, mudou o tempo, já denota que vem aquele trovão e que ele vai sentir a dor. Então, se eu fizer uma correlação, então cães com fobia
fobia de barulho podem ter dor. Então, cães com fobia de barulho, com ansiedade por separação, também podem ter dor. Aí aqui a gente está falando de 2020, onde fala sobre prevalência, comorbidade de algumas raças, e esse é um estudo muito bonito, é o maior N que a gente tem de ansiedade por separação hoje publicado, 13 mil. Eu me achando com 3.300 cachorros, esse vem com 13 mil para dar na minha fuça, né? Então os autores encontraram que a sensibilidade a sons foi um sinal de ansiedade por separação mais comum, uma prevalência de 32% dos cães estudados. Isso a gente está falando de Finlândia, tá? E os comportamentos relacionados à separação eram 1,5 vezes quase mais prevalentes em cães sensíveis a ruídos. Para a gente ver como a ansiedade por separação e fobia de barulho estão relacionados. Já em 2021, a gente tem aqui um estudo falando sobre relação de comportamentos de estresse e a exposição a barulhos da casa. Barulhos normais, que era aquilo que eu estava falando. Não é só barulho intenso, é barulho simplesinho da casa. É deixar cair alguma coisa no chão, é pisar mais forte. E daí a gente tem aqui esse, que daí fala sobre separação, confinamento e barulho, o que traz mais medo para o cachorro. E mais uma vez, quando a gente fala em sintomas de ansiedade e de medo, eles são muito parecidos. Quais os sintomas de medo? São cachorros que têm elevada frequência cardíaca, que arfam, que salivam, que tremem, que vão para se esconder. E quais são os sintomas de ansiedade? São cachorros com aumento da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, são cachorros que salivam. São basicamente os mesmos sinais. Então, para o cachorro ter medo e ter ansiedade, está ali muito perto. Então, provavelmente, esses dois sistemas eles estão muito relacionados e tudo é ativado basicamente pelos mesmos hormônios. E daí a gente vem para 2019, falando sobre essa revisão. Essa revisão ela é muito legal sobre condições médicas e problemas de cães e gatos, mas a gente tem, óbvio, aqui, todo mundo vai falar, todos os palestrantes vão citar esse artigo aqui, que é dor e problema de comportamento em cães e gatos. Esse daqui foi de 2020, do Daniel Mills. Isso daqui mudou a forma da gente ver o comportamento de cães e gatos, não só no Brasil, mas no mundo. Então, esse foi o grande artigo que deu um tapa na nossa fuça, falando, gente, vocês estão trabalhando errado com o comportamento. A maior parte do que vocês vão trabalhar é dor. Vocês já têm que olhar para o cachorro e falar, cadê a dor do cachorro? Certeza que tem uma dor aqui, cadê? E daí, uma das coisas que eu gosto muito desse estudo é que ele fala muito sobre casos de estudo que eles encontraram lá no hospital veterinário que eles atendem. E daí, fala de um Border Collie que destruía muito quando sozinho. Esse Border Collie tinha dor. O grande problema para a tutora era que o Border Collie destruía as coisas. E não que o cachorro mancava, e não que o cachorro vomitava, e não que o cachorro um monte de coisa. Então, muitas vezes, vai cair no colo de quem o cachorro que destrói as coisas quando sozinho? Do comportamentalista. Mas a gente tem capacidade de analisador? A partir de agora a gente vai ter. Então, o sinal relacionado à dor pode parecer ser parte integrante da síndrome apresentada como síndrome de ansiedade por separação. Então, a dor é sim uma das causas de ansiedade por separação. O que veio antes, a ansiedade por separação ou a dor? Não importa. O que importa é o bem-estar dos animais. Então, o que eu achei no meu doutorado? Então, eu tive aqui 3.300 questionários respondidos, 1.592 desses cães tinham algum sinal, de 1 a 5 sinais que a gente viu, que dá 47%. Isso é a média de todos os estudos encontrados no mundo, é de 40% a 50%, tá? E daí, desses 47%, 40% tinha algum problema de saúde. Mas daí eu faço um questionamento. Será que o tutor sabe avaliar a ansiedade por separação? Será que ele tem condições de saber o que está acontecendo com esse cachorro quando ele está fora? E se esse cachorro tiver prostração? Será que realmente é essa casuística que a gente tem no Brasil e no mundo? Ou será que é isso que os tutores estão vendo? E mais uma pergunta, será que essas pessoas que responderam que o cachorro tinha problema de saúde, elas realmente sabem avaliar a dor? Será que o cachorro não manca e o tutor não foi no veterinário e ele não está diagnosticado? Então, será que aqueles 40%, 40%, será que não é muito maior? Exatamente porque são cães não diagnosticados? E 40% já é muito.
Mas eu tenho certeza que isso é maior. Que esses 40% foram os que levaram no veterinário e falaram, não, meu cachorro tem um problema cardíaco, meu cachorro tem um problema gastrointestinal, meu cachorro tem um problema urinário, endócrino. Mas e os que não levaram? E os que não entendem que o cachorro está com dor? E daí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, 15 minutos, tá bom? Sobre ansiedade por separação aqui, sobre a minha mentoria. Então, só para vocês entenderem, são 52 encontros semanais. Então, durante um ano eu vou encontrar esse tutor ou profissional que tenha um caso, tá? Um profissional que tenha um caso em andamento. A gente tem aulas online, grupo de apoio e rotinas individualizadas. Quem quiser saber mais informações, depois me procura. Por que eu estou falando tudo isso? Para entender, para vocês entenderem como que um cachorro chega até mim. Me busca por Instagram, por WhatsApp, o vizinho recomendou, a Carol indicou, o Ricardo indicou e por aí vai. E daí eles vão passar por entrevista comigo. A entrevista dura 1 hora, é uma entrevista por vídeo. E eu vou perguntar coisas como, não, isso aqui é motivo... muitas vezes eu nego esses cachorros. O que faz eu negar um cachorro? O tutor não ter pelo menos 1 hora para se dedicar ao cachorro, ficar fora mais de 1 hora todos os dias, não entender a angústia do cachorro como um problema, não fazer check-up, não ter feito check-up nos últimos 2 meses. Pode fazer check-up e entrar comigo? Pode, mas precisa ter feito check-up nos últimos 12 meses e ter algum tipo de dor ou problema de saúde não tratado. Se tiver alguma dessas coisas, eu não aceito. E posso dizer, é a maioria. E daí, eu preciso tirar leite de pedra. O que isso quer dizer? Eu preciso ir a saca-rolha para descobrir como é que está esse cachorro. Porque você pergunta, seu cachorro está bem? Tá ótimo. Ele tem alguma doença? Nadinha. Ele tem dor? Imagina, ele corre, anda, bebe água, sobe e desce do sofá. Tá ótimo. Aí eu tenho que ir lá. E como que tá o sono do seu cachorro? Como que é ele à noite? Qual a alimentação dele? Com que frequência ele come? Ele come muito rápido ou ele demora para comer? A comida fica sempre disponível? Por quê? É porque ele é meio ruim para comer, sabe? Aí ele come só de vez em quando, então eu deixo lá o tempo inteiro. E ele tem alguma alergia, alguma intolerância alimentar, algum alimento que ele não gosta? Ele vomita ou ele já vomitou? Com que frequência? E frequência não é, de vez em quando. Não existe de vez em quando, às vezes, com frequência, quase nunca. Isso não existe. O que é com frequência para mim, para Carol, é outra coisa. Então, é quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Tá? Eu tenho que ser bem taxativa nisso. Como são as fezes do seu cachorro? Ele costuma se lamber? Ele se coça? Em que momentos? Ele para uma atividade para se coçar ou se lamber? Tem algum comportamento que ele tinha quando ele era novinho, que agora ele não tem mais? Mas é porque ele era filhote. Aí ele corria loucamente, agora ele está bem quietinho porque ele está adulto, né? Então, ele tem algum problema articular? Ele já passou por alguma cirurgia? Mesmo assim, eu não consigo pegar todos os casos. Vocês vão ver. Quando tem sim para alguma dessas perguntas, eu descarto o cachorro para a mentoria. Por quê? Porque a clínica é soberana. E o que acontece? Se eu tratar o comportamento, eu vou dar falsas esperanças para esse tutor. Porque o problema dele não é porque o cachorro tem vômito 3 vezes por semana. O problema dele é porque o cachorro destrói o sofá quando ele sai. E se eu atender esse cachorro, ele não vai buscar tratamento clínico. Porque o que é problema para o tutor? O que é problema de comportamento? É o que dói o fiofó do tutor. Se eu tiro a dor do fiofó do tutor, ele não vai tratar o cachorro de verdade. Por isso que eu não atendo o cachorro que esteja minimamente com qualquer sinal de dor e desconforto. Porque senão eu vou mascarar. E ainda assim, temos... não vai dar tempo, gente, mas temos Tony. Tony tem doença inflamatória intestinal. Quando chegou para mim, ele tinha vômitos e diarreias frequentes, com ansiedade por separação. Eu falei, enquanto você não for na gastro, eu não vou atender o Tony. Passa para mim, Bruna. Consegui. Whisky chegou para mim na mentoria. O Tony chegou para mim em consulta particular. O Whisky chegou para mim na mentoria. Fiz todas aquelas perguntas que vocês viram. O que aconteceu? O Whisky entrou na mentoria porque não tinha nada. Durante a mentoria, o Whisky teve uma crise bizarra de dermatite. Tivemos que dar um tempo na mentoria até que fosse tratada a dermatite. Quando que a gente descobriu que a dermatite estava ruim? Porque não ia para frente a mentoria. Eu falei, gente, tem caroço nesse angu. Tem dor envolvida. Porque se não está melhorando o tratamento, tem dor envolvida. Vamos futucar isso aí. Futucamos e achamos uma dermatite, aí uma atopia.
Julie, putz, esse caso, a Julie é uma fofa, a tutora da Julie é incrível, mas a Julie chegou para mim com problemas de vômito e diarreia em tratamento. Beleza, em tratamento eu pego. Ao longo, eu descobri que estava em tratamento com clínico geral. Nunca tinha passado com gastro. E isso vinha semanas e semanas, Julie passando mal. E eu falava, gente, pelo amor de Deus, alguém manda essa cachorra para um gastro. A tutora, não, mas o clínico geral está tratando. Eu falei, desculpa, mas eu vou devolver seu dinheiro. Não vou mais trabalhar com você enquanto você não for para um gastro. Ela foi para um gastro, a Julie está em tratamento, já fez endoscopia, colonoscopia e tal, não sei o quê, para a gente ter um diagnóstico. Até então, a gente não tem diagnóstico. A gente parou um pouquinho a mentoria, porque não dá para eu colocar esse cachorro em tratamento de ansiedade por separação, passando estresse com todas essas alterações fisiológicas. Dragon. O Dragon chegou para mim, fiz todas as perguntas. Se tem alguma coisa, não tem nada. O Dragon chegou para mim hiperreativo, mordia tutores. Beleza, ansiedade por separação, vamos tratar. De repente, a gente começou, tem um diário que os tutores precisam fazer. E nesse diário, o Dragon tinha sempre as mesmas situações. Então, assim, ia para o banho, vomitava, atacava a tutora. Ia para a creche, ia para a creche 2 vezes por semana. Na segunda vez, vomitava e atacava a tutora. Tinha diarreia e atacava a tutora. Normalmente tinha vômito e diarreia envolvidos no ataque. Ele não atacava todas as vezes. Eu falei, vamos brincar de ir pro gastro? E daí o Dragon está agora com o gastro, graças ao bom Deus. Dragon não ataca mais ninguém. Dragon não vomita mais. Dragon não tem mais diarreia. E agora a gente conseguiu voltar para o treinamento. E agora, efetivamente, o Dragon está melhorando bastante. Eram os vídeos só para vocês verem que o caso é feio mesmo, tá? Mas não vai dar para passar. Champs. Champs mora nos Estados Unidos. Lá, ele não tem quase acesso a veterinário. E o que acontece? Champs chegou para mim super bem, de repente apresentou uma seletividade alimentar muito grande. Além disso, uma inapetência. De manhã, não se alimentava e vomitava o famoso amarelinho com espuminha. Leva no gastro. Luísa, não tem gastro aqui. O que eu faço? Falei, benze o cachorro, né? Leva no clínico geral. O clínico geral falou que não tem nada. Quase que eu falei, volta para o Brasil, aqui a gente tem assistência, aqui a gente tem apoio, volta para o Brasil. E daí eu consegui fazer um manejo alimentar do Champs, oferecendo alimentação 5 vezes ao dia, a mesma quantidade, mas 5 vezes ao dia, para ele passar menos tempo em jejum. Trouxe um monte de coisa de tratamento, de enriquecimento e tal, não sei o quê, minimizando esse estresse do Champs. Hoje o Champs, graças a Deus, está super bem. Ele já consegue, depois de 4 meses de tratamento, ele já fica 6 horas sozinho. Champs é um baita caso de sucesso. Zen, que a Carol me passou. O Zen, ele tem fobia de barulho, ele já quebrou o dente e ele tem alteração gástrica. A gente está fazendo todo o tratamento, a Carol, que é vet comportamentalista, está lá fazendo todo o tratamento com ele, passa no gastro, passa no odonto, a tutora é super empenhada, mas toda vez que o Zen tem alguma alteração, ele piora demais o tratamento dele de comportamento. Então, se ele come demais, porque a pet sitter deu mais do que deveria, se ele altera qualquer tipo de dieta, ele vai ter alteração no tratamento de ansiedade por separação. Kiwi. Kiwi é um delicioso, né? O Kiwi, ele chegou para mim com ansiedade por separação. Quem indicou foi o médico veterinário, porque eles já tinham revirado o Kiwi do avesso, o Kiwi convulsionava, e já tinham revirado o Kiwi do avesso e não encontraram nada. E daí falaram, é idiopática, vai para o comportamentalista. É óbvio, né? Sempre cai no nosso colo. E daí o cachorro realmente tinha ansiedade por separação, e daí eu falei, mas precisa passar com o neuro. Não adianta eu fazer macumba nesse cachorro que não vai resolver. Precisa entrar com tratamento adequado. Ele estava passando só com clínico geral. E daí, em acompanhamento com o neuro e com a gastro, porque esse cachorro também tinha inapetência, ele também tinha cólicas absurdas, ele tinha diarreias absurdas, a gente conseguiu evoluir bastante. Kiwi já está 4 meses desmamado de Gardenal, eu atendo ele já há mais de 1 ano. Hoje a tutora já virou adestradora, porque amou o caso do Kiwi e tal. E daí, ele já está há 4 meses sem Gardenal, não convulsiona mais, só com tratamento de ansiedade por separação. Mas daí a tutora foi para o pet comportamento, ficou 3 dias fora de casa. O Kiwi teve uma crise gastrointestinal. Ou seja, ansiedade por separação não tem cura. Por quê? Porque está totalmente associado a alterações fisiológicas.
Então, 60% dos cães da minha mentoria, lembrando que eu não aceito na mentoria cães com dor. Lembra disso? Mesmo assim, eu tenho uma casuística de 60% tem algum problema clínico. É muito alto. Então, a dor e a ansiedade por separação andam de mãos dadas. Ah, então o cachorro tem dor, ele vai ter ansiedade por separação. Não necessariamente. Mas que é um grande fator para desenvolver ansiedade por separação ter dor, sem dúvidas. Então, vou terminar aqui com a frase do Daniel Mills, que é: pesquisem uma suspeita de dor em primeiro lugar, ao invés de apenas considerar a sua possível existência, principalmente quando o animal não responde à terapia comportamental. A gente nunca, em hipótese nenhuma, pode descartar alterações fisiológicas desse cachorro. Cachorro tem alteração fisiológica? Pare a terapia comportamental. A não ser que seja o tutor mais incrível do mundo, que jure de dedinho que vai fazer o tratamento com o veterinário, aí vocês continuam. Mas deem prioridade para a parte clínica. Obrigada. Perguntas? Ô, Luísa. Oi. Primeiro, parabéns pela sua apresentação, viu? Obrigada. Foi bem bacana, não tem um monte de coisinhas. Mas, assim, uma coisa que eu não sei se eu não entendi direito, mas se a pessoa fica mais de 1 hora fora por dia, você não atende? Não atendo, porque esse cachorro ele vai estar em constante estresse. Porque para o cachorro, tanto faz o tutor ficar 3 minutos, 1 hora ou 10 horas fora. Isso vai intensificando o estresse dele. Mas se todos os dias ele passa por estresse, o tratamento não vai funcionar. É bom, agora eu estou impressionado de você ter cliente, mas... Mas eu ensino a criar uma rede de apoio. Certo. Não, era só isso mesmo, porque realmente eu tenho essa mesma dificuldade, né? E isso é algo que dificulta muito o tratamento, né? Sem dúvida. Mais uma curiosidade, obrigado. Mas eu tenho 35 mentorando, se isso te ajuda. São 35 pessoas empenhadas, 35 famílias empenhadas em desenvolver e não deixar o cachorro sozinho. Obrigado. Imagina. Quem mais? Oi, tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu queria tirar uma dúvida com você. Se você nota que os pacientes que acabam tendo uma guarda compartilhada, seja o tutor se separou, ou até mesmo no âmbito familiar mais próximo. Então, vou dar o exemplo do meu cachorro, né, que ele fica com os meus pais e comigo. Se você nota que tem uma maior casuística para eles desenvolverem um estresse, né, pela separação, e se pode intensificar em uma das casas, né? Então, assim, vou dar o exemplo, né, do meu cachorro. Eu sinto que ele fica muito pior quando ele fica no meu apartamento do que quando ele está com os meus pais. Não que ele fique bem com os meus pais, mas ele, né, e essa falta de constância e talvez, né, o que a gente pode tentar, porque o que eu vejo é que a maior coisa que a gente vê é essa guarda compartilhada. Eu atendo muitos tutores que pegaram um cachorro, se separou, e daí fica aquela loucura mesmo, e a gente não sabe nem o que fazer, né, a mais. A grande questão da guarda compartilhada é não ter a mesma rotina nas duas casas. Então, antes de ontem, eu fui atender uma cachorra que ela fica super mal com a tutora, mas com a mãe da tutora ela fica ótima. Por quê? Porque a mãe da tutora dá arroz, dá frango, mima a cachorra, entendeu? Tipo assim, mima no sentido de não soltar a cachorra em momento nenhum. Ela vai pro Pilates, ela leva a cachorra, ela vai pra não sei onde, leva a cachorra. Então, quando ela tá na casa da tutora, a tutora vai abrir o portão da casa, a cachorra já tá desesperada. Por quê? Porque na casa da mãe também tem um quintal, a mãe consegue passear, a tutora já não consegue passear. Então, o grande problema é a inconstância da rotina. Lembra que eu falei? A gente precisa, se a gente tiver, por exemplo, eu tenho um caso dos tutores que são separados e a gente conseguiu criar uma rotina igual para a casa da esposa e da tutora e do tutor.
Tá? E daí a gente não tem problema. A gente faz treino lá e faz treino aqui. Então não tem problema. Eu tenho uma das cachorras da mentoria que ela tem 2 casas e a gente faz treino nas 2 casas. Ela vai melhor em uma casa do que outra? Sim. Mas a rotina é a mesma, é tudo certinho. Os brinquedos que tem um, tem no outro. A rotina que é seguida em um é seguida no outro. Os passeios de um também seguidos no outro. E daí a gente não tem problema. Mas, por exemplo, eu já neguei cachorro que tinha uma rotina numa casa, outra rotina na outra casa, e a rotina em uma das casas não queria mudar. Eu não aceitei na mentoria. Obrigada. Bom, gente, então é isso. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição para sanar. Liberada? Beijinho, beijinho para vocês. Obrigada.